Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais um domingo para a glória de Deus, no curso Espírito Santo e os seus dons. Estamos na quinta semana. A semana que vem é a última semana antes de entrar nos dons espirituais. Conforme disse antes, nós vamos passar todos os dons espirituais. Ele começa com palavra de conhecimento, e nós vamos passar todos os dons espirituais. Será uma experiência maravilhosa. Então comece a conversar com Deus nas suas orações, a perguntar para Ele qual o dom espiritual que o Senhor me confiou. Lembrando que o dom não é nosso, é do Espírito Santo, e Ele nos confia o dom para utilizarmos no reino dEle, na obra dEle. Isso é maravilhoso, porque quando a gente utiliza os dons espirituais, nós manifestamos a glória de Deus, nós mostramos que o Espírito Santo habita em nós. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem que gravar isso, o Espírito Santo é uma pessoa. Então nós podemos conversar com o Espírito Santo, nós podemos pedir orientação. Jesus fala assim: eu não vos deixarei sós, enviarei outro conselheiro, que vos guiará por toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, ele vai nos guiar a toda a verdade. Se a gente tem uma dúvida acerca de alguma coisa na nossa vida, consulte o Espírito Santo. Por que muitas vezes a pessoa casa errado? Por que muitas vezes a pessoa arruma um emprego que não era da vontade de Deus, mora num lugar que não era da vontade de Deus? Por quê? Não consultou o Espírito Santo. Nós temos que ter relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o nosso conselheiro. Jesus falou: não vos deixarei sós. Jesus deu a senha. Eu vou deixar o Espírito Santo meu na terra, habitando dentro daqueles que creem em mim. Então é muito importante isso, amém? O pastor Kenneth Hagin, ele está batendo na mesma tecla, falando sobre as evidências da pessoa ter recebido, do cristão, não é pessoa, do cristão, aquele que é convertido, receber a plenitude do Espírito Santo. Que o Espírito Santo só vai habitar naquele que entregou a vida a Jesus. Ele não vai habitar no ímpio, aquele que não crê em Deus. Por quê? O homem é espírito, tem uma alma que habita no corpo. O espírito do homem não convertido, ele está como adormecido. Existe o espírito. Ele é espírito, porque ele foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, todos nós somos espírito. Só que aquele que não conhece a Cristo. O Atmani, os 3 livros do Atmani, se você conseguir ler, O Homem Espiritual, são 3 volumes. Eu li os 3 volumes, que fala dessa questão do homem espiritual, o homem que tem a habitação ou é a habitação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai ser derramado, ou a plenitude dele vai ser derramada na vida daquele que é convertido. Amém? Então, ele diz assim: espere a evidência bíblica de receber o Espírito Santo. Muitas pessoas têm opiniões diferentes a respeito de receber o Espírito Santo. Aqui ele está falando da plenitude, tá, irmão? Sempre eu tenho que bater nessa tecla. Porque a pessoa recebe o Espírito Santo quando ela se converte. Mas a plenitude é um outro evento que vai acontecer na vida da pessoa. Opiniões que não se harmonizam com a palavra de Deus formam suas próprias opiniões a respeito de quais devem ser as evidências de ter recebido o Espírito Santo. Devemos, porém, esperar para ver a evidência que a palavra de Deus nos ensina a esperar. Então, nós vamos ver nessa ministração de hoje que muitas pessoas falam: eu recebi a plenitude, muitas vezes não recebeu. E muitas vezes a pessoa pensa que não recebeu e já recebeu. Então ele vai colocar aqui conceitos errôneos a respeito de receber o Espírito Santo, ou a plenitude. Então, ele fala que na igreja primitiva não tinha um método aleatório de buscar e não achar, de vir receber o Espírito Santo. Então, não existia, por exemplo, a pessoa ir receber e voltar vazia. Se ela fosse receber, ela ia receber. Se ela tivesse entregue a vida a Jesus. Então ele fala aqui que nós devemos ser bíblicos.
Quais são as evidências bíblicas? Com frequência exagerada, alguns dizem ao próximo o que eles pensam, oferecem sua própria teoria ou contam sua própria experiência. Mas você sabia que não tem o direito de pregar ou ensinar a sua experiência? A questão aqui que ele está colocando não é o testemunho. Não é você testemunhar como que você foi cheio do Espírito Santo. Não é isso. É você colocar que a sua experiência é o que vale. Não. Porque as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, a forma que eu testemunhei que eu recebi a plenitude, dia 21 de agosto de 2006, há 20 anos atrás, vai fazer agora, foi uma experiência pessoal minha. Mas aquilo ali não é um padrão bíblico, que todo mundo tem que ser daquele jeito. Não, isso que ele está falando. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não foi desse jeito, então você não recebeu. Não. Todos nós temos uma forma única de receber a plenitude. Então, ele disse a Timóteo, 2 Timóteo 4:2, ele fala assim, pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Então, ele está dizendo aqui que é necessário pregar a palavra, não teorias ou situações em que eu recebi a plenitude, não, pregue a palavra. E qual que é a evidência da palavra? De uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Qual que é a evidência que a palavra diz? E ele fala, engrandeça a palavra e não a sua experiência. Algumas pessoas têm experiências incomuns, além daquelas que a maioria entre nós tem quando nasce de novo ou recebe o Espírito Santo. Então, por exemplo, se uma pessoa tiver uma experiência incomum, você vai falar assim, porque eu não tive a experiência do Arleson, então eu não recebi a plenitude. Não. Nós temos que ter a evidência bíblica. Bíblica. Por isso, quando Paulo fala a Timóteo, ele fala, pregue a palavra. O que está na palavra. Irmãos, nós estamos vendo hoje na internet pessoas dizendo que Jesus não é Deus. Jesus é apenas um profeta. Algumas religiões falam isso, né? Mas nós estamos vendo gente que conhecia, entre aspas, a palavra e está pregando isso. Ou seja, muitas pessoas vão se desviar da verdade. Por quê? Prefere acreditar naquela pessoa, porque ela está cheia de seguidor na internet. Esse cara deve ser bom, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Mas não vai examinar a palavra. João capítulo 1, o verbo se fez carne, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Deus. Vamos rasgar o João 1 então? Vamos rasgar João 10:31, eu e o Pai somos um. Vamos rasgar a Bíblia. Então, a experiência de alguém não vai travar você, isso que ele está querendo dizer aqui. O objetivo do pastor Kenneth Hagin é não deixar uma experiência de uma pessoa travar você de receber a plenitude. Um exemplo de uma experiência incomum de nascer de novo aconteceu quando Paulo foi convertido na estrada de Damasco. Quem aqui foi igual Paulo? Caiu do cavalo, ficou cego, ficou 3 dias cego. Se eu não fiquei igual Paulo, eu não nasci de novo. Se eu não tive a experiência de ficar cego 3 dias, as escamas caíram dos meus olhos. Então, talvez a pessoa fala lá, Antônia, a minha experiência da plenitude foi assim, 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 assim. Aí a Antônia conta a experiência dela. Antônia, você não recebeu nada não. Não foi nada disso. A experiência que Deus tem para ela, o Espírito Santo tem para ela, é diferente daquela outra irmã. É uma experiência única. Deus conhece o coração da irmã Antônia, sabe o que está no coração dela. Então,
O pastor Kenneth Hagin, ele trabalha isso. Não fique visualizando experiências. Eu entrei em êxtase. Eu fui arrebatado em espírito. E muitas vezes a pessoa fala assim, esse é espiritual, esse é o homem de Deus. Eu não sou, não. Porque eu não fui arrebatado em espírito. A Bíblia fala que Pedro, capítulo 10 de Atos, ele foi arrebatado em espírito, e Deus mostrou em sonhos para ele a questão dos gentios, uma experiência que Deus tinha para ele. Paulo nunca falou às pessoas que tinham que se converter da mesma maneira que ele. Não tem isso na Bíblia. Nunca lhes disse que para serem salvos precisariam ver uma luz ou ouvir uma voz, conforme aconteceu com ele. Tem pessoas que estão dizendo que lá no mundo árabe, porque Deus ele quer alcançar os filhos de Ismael, né? Nós estamos vendo a guerra agora dos filhos de Israel contra os filhos de Ismael, que é o povo árabe, né? Porque Agar, ela era uma mulher da Arábia, né? Ela era uma mulher que não pertencia à linhagem daquele povo que Deus separou. E nós estamos vendo que alguns relatos que Jesus aparece pessoalmente para a pessoa, fala, eu sou Jesus. E as pessoas estão se convertendo. Aí você fala, Jesus nunca apareceu para mim, pessoalmente. Então eu não sou convertido, ou eu não tenho essa experiência que eu não sou espiritual. Não. Jesus falou para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus fala que bem-aventurados somos nós que não vimos Jesus, mas nós cremos nele. Olha que coisa. Qual que é o padrão bíblico para a conversão? Romanos 10, versos de 9 a 10. São os dois versículos que eu uso no leito de morte. Quando uma pessoa está ali e a pessoa está no leito de morte, eu falo assim, a Bíblia diz, João 3,16 primeiro, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê nessa verdade? Que Deus deu Jesus por você? Aí a pessoa crê. Aí você vai para Romanos 10. Então você crê? Confessa então. Aí está escrito aqui, se com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aí a pessoa confessa e ela é salva. Então qual que é o padrão bíblico para a conversão? Crer e confessar. Irmãos, nós não temos a dimensão do que é confessar. Confessar é um decreto no mundo espiritual, por isso que as nossas palavras têm poder. Quando você fala, está tudo ruim, eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para isso, você confessou que você não tem dinheiro, você não vai ter dinheiro, meu irmão. Quando você confessa com a sua boca, você está fazendo um decreto no mundo espiritual, o diabo pega aquilo ali. Eu não tenho dinheiro para tirar férias. Você nunca vai ter. Você declarou, você está fazendo um decreto sobre a sua vida e a sua família. Então, qual que é o padrão bíblico? Confessar para receber Jesus. Não existe outro padrão. Mas Paulo, ele ouviu uma voz, eu não ouvi voz nenhuma, pastor. Foi a experiência de Paulo. Ele estava indo matar cristãos. Ele estava indo com cartas da sinagoga liberada para matar. Precisava ser algo muito forte que Deus sabe, né? O que precisava ser com Paulo. Muitas vezes comigo foi pela dor. Eu precisei tomar vergonha na cara. 8 anos de casados e só fazendo coisa errada. Aí Deus pegou o quê? Puxou o meu tapete, deixou desempregado,
Estava já contei isso aqui, né, num emprego que eu ganhava muito. Eu fui limitado a 10% do que eu ganhava. A Cátia foi mandada embora, minha culpa. Sou sacerdote, deixei brecha. O diabo veio. Então a minha experiência foi pela dor. Deus tirou aquilo que eu tinha como alicerce, que era o dinheiro, que era o poder de ser gerente de um grande frigorífico. Damos graças a Deus pela experiência de Paulo ao nascer de novo, mas não devemos enaltecer uma experiência individual como padrão ou critério para ser salvo. Não, devemos engrandecer a palavra de Deus e deixar cada pessoa ter sua própria experiência segundo a vontade de Deus. Vamos parar de dizer que somos mais espirituais. Eu tive uma experiência sobrenatural, eu sou mais espiritual que o irmão Carlos. Deus conhece o coração dele. E muitas vezes a gente se sente inferior ao irmão tal porque ele tem uma experiência incrível com Deus. Eu não tive nada disso até hoje. Não procure experiência para receber o Espírito Santo. Da mesma maneira, algumas pessoas têm experiências incomuns quando recebem o Espírito Santo. Ele conta aqui que quando ele era um moço pregador, conheceu uma senhora excelente, que pertencia a uma denominação tradicional. Ela tinha muita confiança nela. Certa vez ela me contou que recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela disse que estava buscando a Deus e que estava com os olhos fechados, louvando a Deus. Ela viu no Espírito um raio de luz da grossura de um lápis. Aquele raio de luz parecia descer através do telhado e do forro e atingir a ela diretamente entre os olhos. Quando assim aconteceu, ela começou a falar em outras línguas. A experiência dessa irmã. Aí, se você não tiver essa experiência dessa irmã, eu não recebi, pastor. Porque me contaram que a experiência é assim. Se não for assim, então eu não recebi, pastor. Muitas pessoas me têm dito, ouvi falar em pessoas que estavam buscando o Espírito Santo, que viram uma bola de fogo cerca do tamanho de uma bola de basquete. Ela veio, estourou acima da cabeça delas e começaram a falar em línguas. Pode acontecer isso, irmão? Pode. Mas isso é o padrão bíblico? Não, não é o padrão bíblico. Não é. Minha experiência foi diferente. Nunca vi um raio de luz ou uma bola de fogo, pastor Kenneth Reagan diz, mas estou cheio do Espírito Santo como qualquer outra pessoa. Recebi evidência bíblica, que é o quê? Falei em outras línguas. Aqui é evidência bíblica. Algumas pessoas falam assim, para receber a plenitude, não precisa falar em outras línguas, mas a Bíblia fala que existe uma evidência, falar em outras línguas. É uma evidência. E nós vamos ver que é a única evidência que a Bíblia fala. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós vamos aprender, quando falar sobre o dom de línguas, nós vamos aprender mais a fundo, eu não vou entrar aqui, para você entender. Porque algumas pessoas dizem que esse falar em outras línguas não é uma língua estranha. É a pessoa falar, por exemplo, em português, a pessoa entender, ela fala, por exemplo, holandês ou francês. E aí você fala em português, ela entende no idioma dela. Não é isso. Não é isso. Você vai aprender quando a gente chegar no dom de línguas. Não duvido que nenhuma dessas experiências realmente aconteceram, mas na verdade a palavra de Deus promete apenas a evidência de falar em outras línguas, como sinal inicial de que a pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. Uma coisa que a gente tem que atentar, irmãos, que receber a plenitude é o pontapé inicial, não é o fim. Igual, por exemplo, eu comentei, a pessoa é batizada nas águas. Então tá bom. Eu já batizei pessoas que nunca mais voltaram na igreja. Acho que só batizou, acabou. Ela já foi purificada de tudo, que ela vai criar asinha e vai começar a voar igual um anjo. Não,
É o início. Ou seja, quando você for cheio do Espírito Santo, ou você já foi, você começa a enxergar o mundo espiritual diferente, você começa a levar a sério mais as coisas de Deus, você vai começar a se envolver mais na obra, o dom vai aflorar, o dom que Deus te deu, Ele vai te mostrar o dom, é esse dom, você vai começar a fluir nesse dom, porque o Espírito Santo vai mostrar o seu espírito, o dom que você tem, aí você começa a agir naquele dom, e você vai começar a ver que esse dom começa a fluir através da sua vida. Se ocorrerem outras experiências bíblicas, tudo bem. Se elas estiverem em harmonia com a palavra, tudo bem. Mas não busque experiências. Ele está colocando bem claro, não fica buscando experiência. Eu quero ter uma experiência de ver o céu se abrir e eu ver os anjos de Deus. E aí veio uma bola de fogo, caiu do céu, e eu bateu no meu peito, eu fui cheio do Espírito Santo. Nada. Todos os crentes falarão em línguas ao receber o Espírito Santo, mas alguns podem receber logo de início, mas algum outro dom do Espírito. Isso não significa, porém, que tem mais do Espírito Santo do que eu. Então, por exemplo, ele está falando aqui que quando você recebe a plenitude, você pode receber no ato ali o dom de línguas, falar em outras línguas e receber um outro dom, por exemplo, palavra de sabedoria, ou dom de curas, ou de operar milagres. Existem duas linhas de raciocínio, né? Que esses dons, eles cessaram com os apóstolos, e a outra linha crê que os dons eles são para a igreja, para hoje. E Deus não tirou os dons da terra porque os apóstolos foram embora. Partiram, né? Então nós como igreja, nós cremos que os dons eles são para hoje, para serem usados. Mas você vai conversar com a pessoa talvez e falar, não, o dom foi só na época dos apóstolos que eles precisavam mostrar a evidência do evangelho, para o evangelho se concretizar. Hoje o evangelho está concretizado, Deus tem médico, a medicina está evoluída, não precisa mais de curas. Então tem várias linhas de raciocínio. Né? Existem os radicais também, fala assim, não, eu não vou procurar médico não, eu vou só orar. É o radical também. Nós temos que ter um equilíbrio, nós sabemos que a medicina evoluiu, algumas coisas Deus vai curar através da medicina, mas algumas vezes Deus vai curar por um milagre, que a medicina não vai poder fazer. Então esse equilíbrio nós precisamos entender. A necessidade de instrução bíblica para receber o Espírito Santo. Com demasiada frequência, as pessoas não recebem nenhuma instrução a respeito de como receber o Espírito Santo. Ou pior ainda, recebem instrução errônea e por isso deixam de receber o Espírito Santo. Ele coloca aqui que ele já viu também pessoas virem receber o Espírito Santo e tem falado algumas poucas palavras quietamente em línguas. Em seguida, vi alguém lhes dar um tapinha nas costas dizendo, ora, que azar que você não recebeu dessa vez. Tenha mais sorte na próxima. Aquela pessoa está falando umas palavrinhas, começando algumas palavrinhas ou sílabas em línguas, e a pessoa já deduz ali que ela não recebeu. Irmãos, eu me lembro, encontro com Deus, a pessoa vê um irmão lá, que já tem mais experiência, ministrando no momento do Espírito Santo. Aí ele começa, batendo papo do irmão, o irmão falar em línguas. Aí, muito obrigado. Aí o irmão, vamos dizer aqui, hipoteticamente, o irmão Manuel está lá orando, né? E ele começa batendo papo do sujeito, para a pessoa falar em línguas. Aí o irmão Joaquim vê isso e começa a imitar. A Bíblia não fala que tem que ficar batendo papo do sujeito, negócio de empurrar a pessoa para a pessoa cair. Eu fico incomodado com isso, eu já falo, não empurra ninguém não. Porque aí não vai ser o Espírito Santo, vai ser sua mão que está empurrando o cara. O que vai adiantar? Só para os outros verem que o cara caiu. O irmão é ungido. Colocou a mão, o irmão caiu. Deus está vendo o seu coração, meu filho. Não foi o irmão que caiu, não. Sei que empurrou ele.
A Kátia falou o dia que foram ministrar nela, foi empurrando ela do início ao fim lá do templo. Ela falou assim: ô Henrique, eu caí porque senão ele ia me jogar lá na rua. Eu caí logo para parar de me empurrar. Esse negócio de bater no papo do sujeito, né? Meu Deus! Então, ele fala aqui, ó: não é, porém, pela sorte que recebemos algo da parte de Deus. Esse irmão falou: que você tenha mais sorte na próxima. Hebreus 11:6. Como que você recebe? Hebreus 11:6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto qualquer pessoa que dele se aproxima é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Então nós vemos aqui claramente que é pela fé que nós recebemos, é pela palavra. E se alguma pessoa falou apenas 2 palavras em línguas, recebeu o Espírito Santo, a plenitude. Quando outrora, ou quando outra pessoa que talvez venha a falar fluentemente em outras línguas, mesma coisa. Aquela que falou 2 palavrinhas, ela recebeu. Fica claro que não encoraja as pessoas que apenas falarem umas poucas palavras em línguas e ficarem estacionadas aí. Mas o fato de as pessoas falarem só umas poucas palavras não significa que não receberam o batismo no Espírito Santo. Atos 2:4 fala o quê? Começaram a falar. Ele não coloca aqui que começou a falar fluentemente, várias palavras em língua, mas começaram a falar em outras línguas. Muitas pessoas têm ido embora desanimadas, sem perceberem. Então, sempre quando a gente começa um curso, começa com o número de pessoas. Você pode ver que já diminuiu. Algumas pessoas não vêm mais. Infelizmente, né? Por quê? Porque começa a ficar desanimados. Não aconteceu nada. Eu pensei que fosse acontecer uma experiência, eu fosse arrebatado, o anjo me pegaria, colocava aí na garupa dele, eu ia voar com o anjo. Né? A pessoa fica pensando isso. E ela vai desanimando. Um exemplo de instrução errônea para receber o Espírito Santo. No decorrer dos anos tem sido meu privilégio ajudar muitos advogados, médicos, catedráticos de faculdades, professores de escolas e outros a receberem a plenitude do Espírito Santo. Muitos desses me relataram incidentes que foram dadas instruções errôneas a respeito da plenitude. E aí um irmão falou: irmão Reagan, faz muitos anos que vi na Bíblia essa verdade no tocante ao Espírito Santo. Visitei uma igreja do Evangelho Pleno e fui até o banco de bênção a fim de receber o Espírito Santo. As pessoas ali me falaram: ergo as mãos. Quer dizer, colocaram um padrão. Ergo as mãos. Aí o irmão ergueu. Né? Aí depois ele falou o quê? Ele ergueu. Depois falou assim: louvado seja Deus. Ele começou a falar: louvado seja Deus, com as mãos levantadas. Louvado seja Deus. Continue falando. Louvado seja Deus. Ele fez tudo. Aí depois, diga glória. Aí ele: glória, com as mãos levantadas. Glória, glória a Deus, glória. Começou a falar. Aí depois alguém disse: fale glube, glube, glube. Ele: glube, glube, glube. Glube, glube, glube. Ele contando a experiência aqui. Então passei a pensar que nunca tinha lido isso na Bíblia, levantei e fui embora. Ou saí da igreja e fui embora, nunca mais voltei lá. Ou seja, a forma errônea muitas vezes faz que a pessoa desanime. Isso não é para mim. Eu não... Então, irmãos, não existe isso. Existe uma experiência única que Deus vai te dar. Mas é preciso você crer, é preciso você buscar. Pastor Alex falou ontem aqui, o curso maravilhoso. Ele falou o quê? Ele falou que o obreiro aprovado, ele tem vida com Deus, de oração, devocional.
Ele para ouvir a voz de Deus. Como que a gente vai receber algo de Deus se a gente nem para, né? A gente não dedica tempo para receber nada de Deus? Não tem jeito. Muitas pessoas honestas, sinceras e inteligentes têm sido espantadas por práticas antibíblias ou bíblicas e instruções errôneas. Devemos ser singelos em nosso ensino e simplesmente ensinar as pessoas aquilo que diz a palavra de Deus. A pessoa complica muito, inventa um monte de coisa. Irmãos, eu tenho que segurar no espírito quando eu vejo uma pessoa falando coisa que não está na Bíblia e falando que isso aí é certo e tal. Ou seja, só funciona assim. O Arce me chamou, o exemplo hipotético, o Arce me chamou para visitar uma pessoa. Aí eu falo, Arson, nós vamos orar por ela, mas você vai fazer o seguinte, você vai lá em Sabará, naquela fonte lá Caquente, sei lá, você vai pegar um copo d'água, você vai trazer esse copo d'água dentro do seu carro sem derramar. E nós vamos chegar lá, nós vamos falar para a pessoa beber essa água, nós vamos orar em cima daquela água, a pessoa vai beber a água, vai ser curada. Se não for assim, ela não vai ser curada. O que cura, irmão? É o Senhor, não é a água, não é o método, irmão. Muitas vezes a pessoa pega o método e coloca como tipo uma simpatia. Eu tinha um tio que era espírita e fazia simpatia. Negócio de cozer os outros, aqueles negócios que eles falam. Traz seu filho que eu vou cozer ele. Minha mãe levava. Ou seja, estão colocando o espiritismo dentro da igreja. Negócio de método, de não sei o quê. Então, aqui também o pastor Kenneth Reagan fala, né? Eles colocam métodos aqui. E aí essas pessoas mais instruídas, médicos, advogados, pessoas que têm mais instrução, eles ficam mais travados ainda, porque eles raciocinam mais, eles ficam mais aguçados a isso, né? Eles ficam observando mais. E ele tem orado com essas pessoas simples, ele ora. A Bíblia declara: a revelação das tuas palavras esclarece. Salmo 119, 130. A instrução apropriada na palavra poupará as pessoas de horas de busca desnecessária. Aí ele diz: cair em êxtase não é uma evidência bíblica de receber o Espírito Santo. Eu sei, certo pastor me disse, sei que recebi o Espírito Santo porque fui derrubado pelo poder de Deus e fiquei em êxtase durante 3 horas. Isso não é uma evidência bíblica. Não é. Tudo isso está muito bem, mas não é uma evidência bíblica que a pessoa recebeu a plenitude do Espírito Santo. Alguém pode ser derrubado pelo poder de Deus e cair em êxtase ao receber a plenitude, ou pode fazer assim depois de receber a plenitude, mas não é evidência bíblica. A evidência bíblica é falar em outras línguas. Atos 2:4. Todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. Experienciar a alegria não é evidência bíblica também de ter recebido a plenitude. Nós vemos pessoas que entregam a vida a Jesus, começam a dar gargalhada, dizem que foram cheios do Espírito Santo, começam a dar gargalhadas. Aquela pessoa ela recebeu a plenitude. Não é evidência bíblica. A Bíblia não fala em nenhum momento. A pessoa começou a dar gargalhada. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a dar gargalhadas. Não é evidência bíblica. Não é. A pessoa começou a dar pulo, 3 metros de pulo, mais do que aquele jogador, né, Cristiano Ronaldo, que salta lá no alto e tum. Ele começou a dar pulo mais do que o Cristiano Ronaldo. Ele está cheio do Espírito Santo. Não é evidência bíblica, não é. Ele começou a rodopiar, igual um peão. Não é evidência bíblica que foi cheio. Ali a pessoa mesmo, é ela mesma.
É ela mesmo que está rodando ali. Aí a pessoa, está cheio do Espírito Santo, está rodando. A pessoa sai dando tapa em todo mundo, derrubando. Um dia caiu em cima de uma mulher grávida. A mulher grávida estava orando ajoelhada, a pessoa rodou, ficou tonta, caiu. Não é evidência bíblica, meu irmão. Não é. Não é. Outros que receberam o Espírito Santo têm dito: não possuo a grande alegria que acho que deveria possuir. Eu esperava receber grande alegria quando fui cheio. Aí nós vamos ver Atos 8. Atos 8 diz o quê? Achamos, diz assim, leiam em Atos capítulo 8, no entanto, houve grande alegria naquela cidade. E o versículo 8, mas ele é lá só adiante, no 17, que fala que todos receberam a plenitude. Então, a alegria veio antes pela conversão daquelas pessoas. E depois, na plenitude do Espírito Santo, que eles receberam o Espírito Santo, não foi antes, ou seja, receberam a plenitude, depois receberam a alegria. A alegria vem antes. Então, estar alegre simplesmente porque você é crente, você tem a vida eterna. Isso tem que trazer alegria para você. Quando o diabo colocar alguma tristeza por uma circunstância, você vai se alegrar no Senhor. A alegria é fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. É fruto do Espírito. Então nós temos que entender que a alegria não tem nada a ver com a plenitude. Você pode ficar também alegre quando você é cheio do Espírito Santo? Claro, mas isso não pode fazer com que você não creia que você não recebeu a plenitude. A alegria é uma reação humana natural quando surge a fé. Se você simplesmente tiver fé em Deus, a alegria do Senhor surgirá por conta própria. Certo homem queixava-se comigo, dizendo não possuir a alegria que pensava que deveria ter. Muito embora tivesse a plenitude do Espírito, falei a ele: quando você chegar em casa hoje à noite, ajoelhe-se e diga: obrigado, Senhor, porque me deste a plenitude do Espírito Santo. Ele acreditava que não tinha. E o pastor Kenneth Hagin falou: vai em casa, quando você chegar, se ajoelhe e fala isso. Sei que recebi a plenitude, porque falei em outras línguas. Diga isso para o Senhor. Exatamente conforme se falava no livro de Atos. Falei-lhe também: depois de ir para a cama, vá louvando até cair o sono, dando graças a Deus, porque você recebeu o Espírito Santo. A primeira coisa que você deve fazer ao acordar de manhã é louvar ao Senhor, porque Ele te deu a plenitude do Espírito Santo. Depois, durante o dia, enquanto você trabalha, louve ao Senhor, porque você recebeu a plenitude do Espírito Santo. E se você estiver trabalhando onde não há outros por perto, simplesmente louve-o em voz alta enquanto trabalha. De outra forma, é só louvá-lo de si para si, em silêncio, enquanto trabalha. Na noite seguinte, quando fiquei na plataforma da igreja, vi esse homem no meio da congregação radiante, como alguém ligado com uma lâmpada de mercúrio no escuro. Eu sabia, sem nada lhe perguntar, que ele tinha a alegria do Senhor. Amém? Olha que experiência maravilhosa. Por quê? Porque ele entendeu que a alegria estava ligada à salvação, aquilo que Cristo fez por ele. Essa tem que ser a nossa maior alegria, irmãos. Não existe nada nesse mundo que vai ser pleno, que vai trazer alegria para nós como a salvação. A alegria é uma reação natural diante da fé. Se você quiser dar crédito a Deus, não precisará preocupar-se a respeito de ter alegria. Se você não tiver alegria, é simplesmente porque a sua fé não está firmada seguramente em Deus e na sua palavra. Porque se sua fé estiver ligada em Deus, na palavra dele, você vai ter alegria. Amém? Quantos podem dizer amém? E para finalizar,
Não se trata dos sentimentos, mas das ações. Nós temos que entender isso aqui, irmãos. Muitas vezes a pessoa está colocando que está ligada ao sentimento que ela tem ali, naquele momento. Não está ligada. Está ligado a ações. Alguém então disse, não tenho o sentimento de achar que devo. Mas em Atos 2 não diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e sentiram que achavam que deveriam falar em outras línguas. Não foi isso que a Bíblia diz, não é isso que a Bíblia diz. Em Atos 9,17 não diz, então Ananias foi entrando na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, Saulo, irmão Saulo, o Senhor me enviou para que recuperes a vista e que fique cheio do Espírito Santo e que sintas que achei que devias. A Bíblia não fala isso. Atos 19,6 não diz, impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falaram em outras línguas como profetizaram ou profetizavam e sentiam que achavam que deviam. A Bíblia não diz isso. Atos 10, 45 e 46, não diz que Cornélio e sua casa falaram em outras línguas, engrandeciam a Deus e sentiam que achavam que deviam. Então essa questão da pessoa achar que deveria sentir algo naquele momento, vai travar a pessoa. Quantos estão entendendo essa ministração dessa manhã? Muito preciosa, porque ela pode destravar a sua vida. É muito preciosa. Busque a sua experiência com Deus. Única. Única. A sua experiência é única com Deus. Não é do apóstolo Paulo, não é do irmão tal. Ela é única. Deus conhece o seu coração. Agora busque com fé. Crendo que existe uma plenitude, que a Bíblia diz que existe uma plenitude do Espírito Santo que é derramada sobre aqueles que creem em Jesus. Está na Bíblia. É real, existe uma experiência. E essa experiência não é de ser habitação do Espírito Santo, é de ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa, a Eliane trouxe aqui, ó, com gentileza dela, trouxe esse copo com água. Uma coisa é esse copo estar pela metade de água, outra coisa é esse copo está transbordando. A plenitude significa você transbordar do Espírito Santo. O cristão, ele é a habitação do Espírito Santo, mas o transbordar, esse batismo com o Espírito Santo, é algo que acontece na sua vida quando você crê, quando você busca, quando você tem sede de Deus, quando você quer mais de Deus. Aqueles discípulos em Éfeso, Atos 19, Paulo chega em Éfeso, e Paulo pergunta, qual batismo vocês receberam? O batismo de João. E Paulo fala, esse batismo é para o arrependimento. Vocês receberam o Espírito Santo? Nem sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo então impôs as mãos sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e profetizavam. Então, aqueles irmãos, eles criam em Jesus, eles acreditavam que existia uma plenitude, que existia algo que Deus queria derramar, e essa plenitude, ela é proposital da parte de Deus, porque Deus quer usar a sua vida, Deus quer te dar uma medida maior, estar mais cheio dele, transbordando. Atos 8,15 não diz que Pedro e João impuseram as mãos nos samaritanos e que receberam o Espírito Santo e começaram a sentir o que achavam que deviam. Não! Não coloque a experiência de estar cheio do Espírito Santo ou a sua experiência de sentir o que a pessoa lá sentiu. Foi uma experiência dela. Uma experiência pessoal. A experiência de cada pessoa é individual.
Por isso que quando você está ministrando ali, impondo as mãos sobre a pessoa, você não precisa ficar ali soprando o ouvido da pessoa, batendo no papo da pessoa para a pessoa falar em línguas, não é? Batendo no peito. Não é isso que vai fazer a pessoa começar a falar em outras línguas, é o Espírito Santo que vai ser derramado. Empurrar a pessoa para a pessoa cair. É você que está empurrando, não é o Espírito Santo, não. Aí se a pessoa não caiu, ela não foi cheia. Você empurrou a pessoa, ela caiu mesmo. Ou preferiu cair do que ficar aguentando a sua mão lá pesada, empurrando ela. Realmente não há nenhum desses textos bíblicos a respeito de como os crentes sentiam. Se os nossos sentimentos no assunto forem tão importantes, a Bíblia teria mencionado isso. A Bíblia não menciona um sentimento. Pedro e João chegaram em Samaria depois da grande colheita ali, através da vida de Filipe. E aí, eles impuseram as mãos, aí um sentiu, começou a flutuar, outro nasceu asinha de anjo e começou a voar, o outro pulou no rio, não sabia nadar, começou a nadar, o Espírito Santo fez ele aprender a nadar. O outro começou a fazer rodopio, igual um peão. A Bíblia não fala que tinha esses sentimentos, a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e profetizavam. Na casa de Cornélio foram cheios do Espírito Santo, começaram a engrandecer a Deus. Ali tinha um objetivo na casa de Cornélio, porque o evangelho estava sendo apresentado para os gentios. E Pedro era o homem mais travado que tinha. O Senhor tinha que mostrar para Pedro, o evangelho não é só para o judeu, não. Lembra quando eu falo em Atos 1:8? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra? Está se cumprindo, Pedro. Era uma experiência única para aquele momento. Então não busque sentimentos. Eu conversei com o irmão tal, ele teve um sentimento quando recebeu a plenitude. Eu não recebi porque eu não tive a mesma coisa daquele irmão. O importante não é aquilo que você sentiu ou deixou de sentir quando recebeu o Espírito Santo, ou a plenitude. O importante é que o que você fez, você creu, você recebeu. E se você entregou ao Espírito Santo e falou em outras línguas, se você se entregou ao Espírito Santo e falou em outras línguas, essa é a evidência bíblica. Em todos os relatos bíblicos citados acima, os crentes falaram em outras línguas. E se você falou em outras línguas, você também recebeu a plenitude. E para finalizar, não importa quão boa foi a sensação que você teve, se você não falou em outras línguas, você não recebeu o Espírito Santo. Pois falar em outras línguas é a evidência bíblica do batismo no Espírito Santo. Em outras palavras, quando você recebe a plenitude do Espírito, você falará em outras línguas. E aí, a semana que vem, nós vamos fechar essa questão do batismo com o Espírito Santo, da plenitude com o Espírito Santo. Nós vamos ministrar semana que vem a aula que vai falar 10 motivos para você falar em línguas. Vai ser a última ministração. Aí, a semana 7, nós vamos começar a entrar nos dons espirituais. Nós vamos começar com palavra de conhecimento, nós vamos passar todos os dons espirituais, você vai entender isso. Então, mais uma vez eu falo, comece a buscar do Espírito Santo o dom que Ele te deu. Lembre-se, o dom é dele. Ele te confiou esse dom. O Arce ganhou ali uma Ferrari. E aí, 10 anos depois, ele nunca tirou a Ferrari da garagem, estava com medo do pessoal roubar. Ele usufruiu da Ferrari? Não. Tem que usar. O dom é para usar, meu irmão. Se você não usar o dom, lembra lá da parábola? Enterrou. O outro multiplicou. Então, irmão, comece a orar pelo dom que Deus vai te dar. Feche seus olhos agora, você pode ficar de pé no lugar? Amém? Glória a Deus. Vou pedir aos irmãos aqui que encerre o vídeo aqui. Vai me pedir o Vinícius fazer um favor. Deus abençoe os irmãos aí.
Se você está assistindo esse vídeo, vá para o seu quarto, né? E não fique assistindo lá na cozinha fazendo comida. Deus abençoe.